bem? Aqui quem fala é a Camila Ateliê Cândido Artes e hoje estou vindo aqui chamar você para fazer junto comigo um organizador de laços e fitas. É uma peça super vendável, gente. Se você é mãe de menina, você sabe como é difícil deixar os laços e as tiaras organizados. É uma peça muito fácil de fazer, você faz ela em apenas 2 horas. O custo de material é de R$ 13,06 e você pode vender ela entre R$ 45 e R$ 59. Eu sugiro sempre você escolher materiais, matéria-prima de excelente qualidade. Nesse caso, eu trabalhei com um tricoline estampa digital, mas eu sempre recomendo utilizar tecido 100% algodão. Eu sempre faço de acordo com o cliente, eu trabalho muito com peças por encomenda. Então a pessoa escolhe o tema, escolhe as estampas. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre como é trabalhar por encomenda, comenta aqui embaixo que depois eu faço um vídeo explicando como eu faço esse processo. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos para a aula? Então, gente, vamos começar cortando aqui o nosso tecido principal. A gente vai pegar um retângulo de 33 por 7,5, um retângulo maior de 34 de altura por 33 de largura e um de 11 de largura por 33 de comprimento. Então, são todos com 33 aqui de comprimento. O primeiro, vamos lá revisar, 7,5, o segundo, que é o maior, 34 e o terceiro, 11. A gente vai deixar separado os dois menores, vamos trabalhar aqui com o maior. A gente vai aqui dobrar o meio, marcar o meio e vamos fazer as marcações, a gente vai colocar as fitas que vão ser os suportes. Marquei aqui o meio, aí vou fazer uma marcação aqui, ó, 4 centímetros pra cá e 4 centímetros pra cá. Vou ter que colocar um alfinete aqui pra vocês verem, ó. 4 e 4. Aí, desse pra cá, 8 centímetros e pra cá, 8. Nessas marcações vai ser onde nós vamos colocar as nossas fitas, que são os suportes. Então, são 4, 2 para arquinho e 2 para laços. Vamos começar a trabalhar aqui com a dos laços, que é a mais trabalhosa, assim, mais diferente. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que dá pra ver aí. Eu fiz marcação com a minha caneta Friction, que sai com o calor do ferro. A gente primeiro vai marcar a fita. Eu tô usando aqui uma fita de cetim. Ela tem, deixa eu ver aqui, acho que é 1,5 de largura. Isso mesmo, 1,5 de largura. A gente começa assim, a primeira marcação você vai marcar da pontinha até aqui 3 centímetros. As próximas marcações você vai fazer sempre, ó, de 4,5 centímetros a distância de 1 para 1. Então, vamos lá relembrando. A primeira, 3 centímetros e as demais, 4,5 de distância. Já no nosso tecido, a gente vai marcar tudo de 3 em 3. Por que essa diferença? Para dar aquela folguinha, pra gente colocar um laço. Aí, seguindo aqui, ó, da primeira marcação, eu vou começar a alfinetar para poder vir costurar a minha fita no lugar. Seguindo as marcações, que eu já deixei tudo marcado para facilitar. Aí deu pra ver que fica, ó, a fita a gente faz de 4 em 4,5, porque, ó, fica essa dobrinha aqui pra gente conseguir colocar, encaixar o arquinho. Eu vou fazer isso
aqui por toda a minha peça e depois eu vou passar uma costura aqui, então, na minha marcação, né? Dar um retrocesso aqui, uma costura reta, faz com ponto pequenininho para ficar delicado. Bom, gente, então tá aqui, eu costurei aqui, né, onde vai ficar os arquinhos. Olha só, ele fica dessa forma. É legal usar pontos pequenos porque é delicado, né? Pra não aparecer. Essas aqui do meio, então, são as fitas lisas que a gente vai colocar os lacinhos. Então, você só prende em cima e embaixo, tá? Não tem costura nenhuma no meio. E agora nós vamos pegar as nossas outras faixas de tecido e vamos costurar aqui na nossa base. Ele vai dar um acabamento aqui, ó, vai esconder as fitas. Então, só costurar com um pezinho de máquina. Então, gente, tá aqui, eu costurei a faixa mais larga e a faixa mais fina, mais estreita, né? Passei a ferro e coloquei sobre uma manta. Eu tô usando R1, mas pode ser R2. A manta a gente sempre corta maior do que o topo do trabalho. E eu tô usando aqui também um tecido para forro. Eu escolhi um rosa liso. Eu vou sobrepor e eu vou passar um zigue-zague por toda a volta para juntar essas 3 camadas e uma costura aqui onde a gente tem essas emendas aqui dos blocos. Aqui eu vou usar um ponto decorativo que minha máquina tem. Se a sua não tiver, pode ser costura reta ou um zigue-zague. Então, gente, tá aqui. Eu passei, ó, um zigue-zague aqui por toda a volta e recortei o excesso da manta e do tecido. Agora a gente vai pegar um pedaço de plástico. Eu tô usando plástico translúcido, mas pode ser o plástico cristal, se você preferir ou se for o que você tem em casa. A gente vai cortar um pedaço de 33 por 11, tá? Ele tem aqui, ó, 33 de comprimento por 11 de altura. Eu vou estar fazendo o detalhe dele, um enfeitinho aqui com viés pronto mesmo. Pega e dobra no meio, vinca bem. E eu vou estar usando também a cianinha larga para ela dar um destaque aqui. Então, o que eu vou fazer? Dobra o viés no meio, eu vou encaixar aqui no meu plástico, encaixa a cianinha, a gente vai passar uma costura aqui que vai unir tudo. Depois disso, é só você posicionar aqui na peça, passar uma costura em volta aqui, deixando essa parte aqui em aberto e depois uma costura no meio, que vai formar 2 bolsos. Deixa eu mostrar aqui como que ficou o bolso. Então, eu costurei aqui e depois no meio. Eu até usei um pontinho decorativo. E aqui, então, ó, fica aberto, que a gente vai colocar elastiquinho. E sempre colocar o bolso, gente, naquela faixa mais larga. A faixa mais fina é aqui em cima, onde a gente vai colocar o nome, tá? Agora a gente vai pegar 4 pedaços de fita. Eu tô usando essa mesma fita aqui com 30 centímetros de comprimento. Gente, sempre que a gente trabalhar com fita, principalmente fita de cetim, é importante a gente dar uma queimada na fita, na pontinha, para ela não ficar desfiando, e daí fica o acabamento bem bonito, bem perfeito. E nós vamos costurar essas fitas a 8 centímetros aqui da borda do meu trabalho. Aqui, ó, 8 centímetros e 8 centímetros. A gente vai colocar 2 pedaços de fita na frente
e 2 atrás, que é o que a gente vai usar para amarrar no cabide, no nosso suporte. Então tá aqui, eu preguei os 2 pedaços de fita. Agora é bom a gente alfinetar, que a gente vai fazer o acabamento dessa peça com viés. Eu optei por usar o viés do mesmo tecido, porque eu acho que é um trabalho mais nobre, é uma peça decorativa e dá um acabamento mais bonito, aqui no caso, o nosso viés do próprio tecido. Como que a gente faz? Eu corto faixas com 4,5 centímetros de largura pelo comprimento do tecido. Não precisa cortar enviesado porque é uma peça reta, não tem curva. Então não tem problema, você pode cortar faixas retas, tá? Agora eu vou colocar aqui mostrando pra vocês como eu prego esse viés para ficar com o acabamento perfeito. E eu vou ensinar vocês como emendar de forma correta o nosso viés. Como é uma peça reta sem canto arredondado, você pode cortar pelo comprimento do tecido, não precisa cortar enviesado, porque não tem necessidade, né? Não vai fazer curva, ele não vai embabadar. Então, você pode cortar reto, aproveitar o comprimento do tecido. Então, tem aqui, ó, 6,5 de largura, eu vou emendar em uma outra faixa para dar o comprimento que eu preciso. Vou dobrar aqui, a gente vai marcar. Tem que estar retinho, tá? A gente vai fazer aqui um ângulo de 45 graus. Eu vou até riscar aqui para ficar mais fácil. Eu gosto de usar o lápis 6B para riscar tecido, tá? E eu vou pegar a minha outra faixa de tecido que eu quero emendar. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Tem que estar, ó, retinho aqui. E eu vou passar uma costura em cima aqui do meu risco. Então, eu passei minha costura aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar certinho quando eu abro. Então, é só eu cortar o excesso, deixando aqui uma margem de costura. A gente abre aqui essa costura. E por que que é interessante eu fazer essa costura aqui nesse ângulo? Como é um viés, a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar ele, não vai? Eu vou usar ele dessa forma. Se eu fizer a costura reta, ela vai acumular um monte de costura de emenda grossa aqui. Fica ruim para costurar e o acabamento não fica delicado. Quando a gente faz nesse sentido, né, nesse ângulo, as costuras elas não vão coincidir. Então, não vai ter acúmulo de costura, tá? Vai ficar um acabamento mais delicado, mais fino. Agora, a gente vai pregar essa faixa aqui na nossa fralda. Não tem a necessidade de passar aqui um acabamento de overlock, nada. Eu nunca usei e nunca deu problema nas fraldas, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha faixa, vou colocar o direito com direito, né? Então, o avesso pra cima. Eu gosto de começar pelo meio da lateral maior, fica mais fácil. E sempre, gente, deixa um pedaço aqui dessa faixa, que a gente vai fazer o acabamento também da emenda bem bonito. Pode alfinetar aqui o primeiro, se você quiser. E a gente vai lá na máquina costurar com um pezinho de distância.
Quando estiver chegando aqui no finzinho da minha fralda, eu gosto de pegar um alfinete, você vai colocar aqui para você ter noção da distância. Aqui, essa distância de um pezinho de máquina, que é onde nós vamos parar de costurar. Você para e arremata. Agora, a gente vai fazer aqui o canto mitrado. A minha faixa, ó, ela tá correndo aqui pra baixo. Eu vou virar, dobrar ela. E a gente vai marcar bem com a unha. A gente vai dobrar ela de uma forma que ela fique como se fosse a continuidade aqui da minha fralda, tá? Vai ter que ficar retinha com a minha fralda. Dobrei a primeira vez pra fora e agora eu vou dobrar a segunda pra dentro. Vinca bem, gente, porque é esse daqui que vai dar o desenho bonito do nosso canto mitrado. Coloco um alfinetinho e eu vou começar a costurar com retrocesso desde aqui do começo. Mais uma vez, eu tô chegando aqui no final da minha fralda, eu vou marcar a distância de um pezinho de máquina e vou... Chegou aqui, retrocesso. Mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês como que faz a dobrinha. Então, tá aqui a minha fralda e minha faixa descendo. Eu vou dobrar ela pro sentido contrário. De uma forma que ela fique aqui, ó, a continuidade da minha fralda aqui no comprimento. Então, vem que vinco bem com a unha. Aí, agora eu vou trazer novamente pra cá essa faixa. Arruma bonitinho. E a gente vai continuar costurando e vai fazer esse processo nos 4 cantinhos. Então, gente, tá aqui. Eu finalizei aqui tudo com viés. Como vocês podem ver, fica o acabamento perfeito, né? E aqui as fitinhas pra gente amarrar. Agora vem a parte de personalização, onde é o quê? O aplique do nome. Daí que eu vou deixar aqui o vídeo explicando as fontes. E a gente sempre imprime ela espelhada. Porque como a gente vai trabalhar com... o termocolante, ele vai acabar, a gente vai aplicar ele no avesso, então para quando a gente recortar e virar, tá o nome certinho no direito, como ficou aqui. Para esse tipo de aplique, eu fiz a letra em tricoline e eu apliquei sobre um feltro, né? Eu utilizei o termocolante permanente, que é aquele que a gente não precisa casear. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é. Ele é um plastiquinho, ó, transparente, e do outro lado parece um papel manteiga, é um papelzinho aqui. A gente sempre risca no papel, recorta com uma margem e a gente vai aplicar no avesso do nosso tecido com ferro quente, seguindo as instruções do fabricante. Depois disso, eu recorto, começo a recortar por esses vãos, porque fica mais fácil, e utilize, gente, uma tesourinha de precisão, porque facilita muito o trabalho e fica perfeito. Aí depois que eu recortei meu nome, eu vou colocar ele, aplicar ele sobre o feltro. O feltro não pode aplicar com o ferro quente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar minhas pecinhas sobre o meu feltro, vou cobrir com tecido 100% algodão e vou colocar o meu ferro, que daí ele vai grudar. E fica perfeitinho, não solta. Agora eu vou colar ele aqui utilizando cola quente e cola pano. Por quê? Eu quero que fique um aplique limpo, eu não quero que fique, pareça costura.
A cola quente, ela serve para segurar na hora, ela tem um tempo de secagem muito rápido, é instantâneo. E a cola de tecido, ela tem uma durabilidade maior, ela não vai soltar. Então eu passo a cola de tecido aqui no meio, bastante, e em volta, no contorno, eu coloco a minha cola quente e aplico aqui no ferro. Depois de passar do processo, né, o tempo de secagem da cola, esse aplique, mesmo se você lavar, ele não vai soltar porque tem a cola pano. Então, esse passo a passo serve se você ainda não tem a fonte Ballparker instalada no seu Word. Você vai lá no Google, digita o nome da fonte, vai lá nesse da fonte net, que eu gosto bastante. Aí você vai lá nesse campo e digita o nome que você quer. No aplique, coloca fonte, tamanho grande e enviar. Ele vai girar o nome. Agora eu dou um print nessa tela. E eu abro e jogo lá no meu pente. Feito isso, eu recorto somente meu nome, copio. E agora eu vou abrir o Word e colar esse nome lá. Eu gosto de sempre fazer uma moldura em volta, que fica mais fácil pra gente centralizar o aplique depois. E agora, eu vou configurar ele no tamanho que eu quero. Feito isso, eu vou procurar esse ícone, esse aí, e eu vou inverter horizontalmente, que é para ele ficar espelhado, e assim o meu aplique vai sair perfeitinho. Agora é só imprimir e passar para o papel termocolante. E tá aqui então, gente, a nossa peça finalizada. Aqui nas alcinhas a gente coloca, ó, os arquinhos, né? A gente tem bastante espaço dos dois lados. E aqui no centro a gente vai colocar as prisilinhas, os laços. E os bolsinhos a gente vai colocar os elastiquinhos. E é isso. Se você gostou dessa aula, eu peço que você curta, compartilhe com as amigas, comenta aqui embaixo o que você achou ou se você tem alguma dúvida ou sugestão. Um grande beijo e até a próxima!